Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou Dalmison Fontes e hoje tenho o prazer, de conversar aqui no podcast da Alfama Cursos com o Wendel Santos. Muito prazer, Wendel. Prazer ter você aqui, que é o nosso consultor, um dos nossos consultores comerciais da Alfama, responsável por dois dos grandes cursos aqui que mais fazem sucesso na Alfama, que é o curso de Enfermagem e TTI, que é o Técnico em Transações Imobiliárias, tá? Ele é responsável, o Wendel, por cuidar de algumas praças aqui importantes que a Alfama atua, e vai tirar muitas dúvidas sobre nuances dos cursos técnicos, demandas que o mercado traz, como a Alfama consegue formar melhor os seus profissionais para atender as demandas do mercado, entre outras coisas, tá? Então, como já é tradição aqui no nosso podcast, antes de mais nada, tá vendo a gente no YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Se gostar do podcast, com certeza você vai gostar, deixa o seu like também, tá? E se porventura alguma das nossas perguntas aqui deixar você com alguma dúvida, deixa os comentários que eu peço aqui uma ajudazinha do Wendel pra gente sanar essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Como eu dizia, a gente começa sempre apresentando nosso especialista aqui, nosso consultor, o Wendel Santos, que já tem 7 anos de experiência no mercado, então sabe muito bem como vender cursos técnicos, entende muito bem do mercado, das demandas e etc. Então, Wendel, quem é você? Para quem nos assiste aqui, a gente tem audiência do Brasil inteiro, saber quem é o Wendel Santos. Olá, um prazer estar com você aqui hoje, tá? Prazer, todo nosso. Hoje, o Wendel Santos no mercado de trabalho, né, nesse mercado, eu atuei durante 7 anos, né, do qual desses 7 anos, 2 é aqui na Alfama, diretamente com vendas mesmo. Então, quando eu iniciei, foi de forma profissional no ramo da venda. E a partir daí, fui me especializando nessa questão comercial, nessa área, para entender melhor como é que tudo funciona. Afinal, a gente trabalha com pessoas, né? Então, cada um tem um pensamento diferente. A partir daí, nós pretendemos continuar, tá? Nesse ramo, gosto muito, pretendo me qualificar ainda mais. E hoje o que a gente pode deixar claro é que se nos dedicarmos ainda mais, a gente consegue levar isso aí de uma forma mais fluida. Então, estou aí para isso. Show, Wendel. Vai ser um prazer conversar com você. Que, todo mundo que tem uma expertise assim, eu fico curioso para conversar, porque eu sei que vai ter muita informação nova e a gente não teve a oportunidade de conversar com um consultor especialista nesses setores aqui ainda no podcast. Vamos lá, para abrir nosso podcast com chave de ouro. Primeira pergunta. Falando do curso de enfermagem em Sergipe, como está o mercado de trabalho para técnicos de enfermagem em Sergipe hoje e onde estão as vagas além dos hospitais? Que é uma coisa que eu já até vi conversando com a minha esposa da área da saúde, e as pessoas acham que o enfermeiro ou o profissional da saúde só trabalha em hospital. Sim. Essa é uma realidade mesmo ou não? Não é uma realidade. Inclusive, quando o aluno ele tem a primeira abordagem comigo, ele pergunta isso, né? Como é que fica o mercado de trabalho? Inclusive, algumas instituições até falam sobre a indicação de se formou, a gente vai indicar você para trabalhar. Mas a gente não pode limitar a área da saúde a isso. Ainda mais um técnico, que é muito importante. Nós sabemos que o médico ele precisa do técnico, o enfermeiro precisa do técnico, então é algo muito assim importante. São 2 anos de curso aí se especializando. E eu costumo dizer que a vaga não está limitada ao hospital, porque eu tenho pessoas que trabalham como home care, que é um serviço assim de excelência. Eles correm muito atrás mesmo de poder estudar, tem a vida corrida. Temos o cuidador de idosos também, que as pessoas precisam se especializar. Afinal, se você se especializa, você aumenta o seu ticket. Você tem como ganhar mais. Então, não está somente nos hospitais. Está em laboratórios, está, como eu próprio já disse, no home care. E tem as pessoas que trabalham por conta própria, né? Que ali vão trabalhar para uma babá mesmo. Se ela é uma técnica de enfermagem, já facilita para ela, né? Na questão dela aumentar ali o ticket dela, em questões a ganhos, e não fica limitado a hospitais. Então, se você tinha essa ideia, te aconselho tirar essa ideia, né, sobre o técnico de enfermagem. Ele não está limitado só a hospitais. Sim. É curioso para as pessoas tirarem certos paradigmas da cabeça. Não, se eu sou enfermeiro, se eu sou físico, como minha mulher é fisioterapeuta, hospital. Não, você tem uma gama muito maior de opções. O home care é a mesma coisa que eu não tinha ciência, que o técnico de enfermagem, se eu quero contratar alguém para cuidar do idoso ou de uma pessoa que tem cuidados especiais, ele é técnico seu trabalho. Técnico em enfermagem, putz, eu fico muito mais seguro. E eu vou saber que eu estou contratando alguém que tem um conhecimento validado, com a certificação da Alfama, com a certificação reconhecida no mercado. Eu fico muito mais... Sim, um ponto importante também, nós temos pessoas aqui, nós temos algumas enfermeiras na Alfama. E mesmo graduadas, mesmo sendo enfermeiras, elas optaram em fazer o técnico.
porque elas dizem que trabalham questões na área do técnico nesses 2 anos que elas não conseguiram ver durante esse período da graduação, entendeu? Então, só para você ter noção de como as pessoas elas valorizam a questão do técnico de enfermagem nesse sentido. E olha que o curso de enfermagem são 5 anos de formação superior, né? Isso. E o técnico em 2 anos conseguiu trazer informações novas. Da UFAMA, 6 meses são de estágio. 3 meses no primeiro ano, 3 meses no segundo, justamente porque nós queremos que o aluno ele trabalhe a prática. Afinal, ele vai trabalhar com pessoas. Sim, é essencial. Segunda perguntinha, Wendel. Enquanto nós falando de enfermagem em Sergipe, qual o diferencial da UFAMA, embora você já tenha dado um spoilerzinho, para destacar o aluno de enfermagem nos processos seletivos da região? Processos seletivos não só admissionais, como concursos, essas coisas. Qual seria o nosso maior diferencial? Nesse mercado, ele vai se destacar quem se qualifica. Sim. Então, a UFAMA ela preza por isso, a qualificação de cada aluno. Sendo assim, o aluno ele vai trabalhar muito a questão da prática. Nós temos visitas técnicas, não somente o estágio. Então, o aluno ele não vai apenas chegar na UFAMA, vai estudar durante 9 meses e nos outros 3 meses ele vai fazer o estágio e acabou. Não, ele vai trabalhar a questão da prática em laboratório. Inclusive, nosso laboratório está nas redes sociais para que o aluno veja que ele é amplo, tem de tudo o que ele precisa. E trabalhando a questão da prática, ele vai para campo, também antes mesmo do estágio. O campo ele vai para um lar de idosos, ele vai aprender a ferir uma pressão, ele vai aprender como nós também aplicamos o curso de técnicas injetáveis. Então, tudo isso é um preparo para que esse aluno ele se destaque aonde ele for fazer um processo seletivo. Porque se ele tem algo a mais para entregar para aquela empresa que está fazendo aquele processo seletivo, ele será diferente dos iguais. Muito interessante esses diferenciais, Wendel, porque eu já conheci, né, como eu falei, minha esposa é da área da saúde, eu conheço muitos profissionais que têm dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, porque eu percebo, nos outros cursos técnicos que fazem por aí, que a pessoa não tem vivência. Ela faz o curso, teoria, aí vai para o manequinzinho lá e fazer aquela como é que chama? Fazer o acesso, né? E só treina ali e nunca tem 1 mês de estágio. Aí vai para o mercado de trabalho, entra numa clínica, entra no hospital e sai. Não consegue se manter porque não tem... Tem até uma base teórica, mas teoria na área da saúde é importante. Mas a vivência, como você falou, é extremamente importante. A pessoa entra e não consegue se manter. Porque não tem informação técnica, ela não tem a conexão do que ela aprendeu na teoria, nos livros, nas apostilas, com a vivência técnica, a vivência do dia a dia, fazer as coisas acontecerem na prática. Mas de uma forma diferente. Já tá claro isso. Falando de... o nosso Wendel, ele vende muito e é um ótimo profissional. Falando do curso de enfermagem e do curso de TTI, tá? Wendel, como está o mercado imobiliário pernambucano? Porque nós temos praças aqui, uma das nossas praças é Pernambuco. E o Wendel vende enfermagem aqui em Sergipe, nessa praça, e TTI, que é o técnico de transações imobiliárias para corretor de imóveis, que forma corretor de imóveis em Pernambuco. Então, como ele tem essas duas expertises, a gente vai perguntar também sobre corretagem de imóveis em Pernambuco, tá? Como está o mercado imobiliário em Pernambuco? E por que o curso TTI é indispensável para quem quer mudar de vida lá? Pernambuco é um estado muito maior que Sergipe, a capital Recife também é muito maior que Aracaju, é um mercado muito mais aquecido. Como é que está funcionando esse curso TTI lá? Como você mesmo falou, é muito maior que Sergipe, né? Sim, Pernambuco. Sim. Não é à toa que também a concorrência, ela é, assim, exorbitante. Ela é grande. Porém, vai se destacar a empresa que ela tiver uma metodologia interessante, né? Não só preço. Porque preço você pode ter, entendeu? Mas agregar o valor ao conhecimento, o diploma, ele vai trazer um peso. Então é isso que nós procuramos ter, um peso na entrega desse diploma. Chegando ao CRES, entender que você faz parte da UFAMA Cursos. Hoje o mercado ele está bom, tá? Ele tem crescido bastante em Pernambuco. Não é à toa que a UFAMA ela fez o seu primeiro workshop lá. E aí esse workshop ele contou com corretores autônomos, mas também grande parte foram de parceiros da UFAMA lá em Pernambuco. Então a UFAMA ela já tinha na verdade pessoas já falavam da UFAMA. Esteve conosco a presidente do Cresce de Pernambuco, algo muito bom e valioso. Afinal, nós sabemos que quem tem esse leque, né, quem tem esse contato, facilita, né? E por intermédio disso, nós tivemos aí novas parcerias. Então, locais onde a UFAMA não estava em Pernambuco, como Boa Vista,
Tava difícil encontrar um local ali interessante para que as pessoas tivessem um local interessante para fazer estágio. Inclusive, a Ufama, ela disponibiliza para você um local para você fazer estágio em Pernambuco, caso a pessoa não tenha nenhum corretor para te supervisionar ou um local para fazer o seu estágio. Então, nós temos esse leque de opções, porque isso vai nos tornar diferente, entendeu? Então, hoje, olhando para o cenário de corretor de imóveis em Pernambuco, nós nos destacamos por conta disso. Preocupação com estágio, ter um contato direto com alguém do Cresce, porque aí em caso de informações que às vezes nem condizem com aquilo que as regras, né, do Cresce falam, nós temos lá o contato direto e mostrado e comprovado que nós estamos trabalhando numa vertente certa. Show. Lá eu participei do Workshop Recife e, cara, a recepção foi muito boa. Foi muito bom, porque não só a presidente Dona Zenilda foi lá, né, nos prestigiar, fomos ao Cresce, conversamos com ela, foi muito bom, mas e tinha muito corretor, tínhamos muitos parceiros comerciais, tinha muitos donos de imobiliária, agregadores, né, construtores, na verdade. E eu fiquei, caramba, como o Recife nos recebeu bem? Porque a gente pensa, não, a Ufama não vai ter tanta penetração fora da sua praça de Aracaju, de Sergipe, não. Em Recife nós estamos muito bem, obrigado. Foi muito legal. E vamos agora, no final do mês, para Fortaleza e vai ser tão bom quanto. Você vai ver. Inclusive, pessoas de Pernambuco já querem estar em Fortaleza. Se Deus quiser, vamos encontrar todos lá. Maravilha. Continuando falando de Pernambuco e mercado de corretagem de imóveis, como a metodologia da Ufama ajuda estudantes de Pernambuco que têm uma rotina corrida a conciliar os estudos? Que Pernambuco é acelerado. É muito acelerado. Entrando numa pauta que está aí recente, né, nós temos a famosa escala 3x1, né? E aí nós temos pessoas que também são autônomas, mas também têm a vida muito corrida, e temos os que trabalham em escala 3x1. Fica difícil para ele fazer até mesmo estágio. Então, a Ufama hoje ele tem a opção, né? Porque o Cresce permite assim. A facilidade do estágio, como a gente já citou anteriormente, então a gente também se dedica muito a ter um parceiro ali adequado. E eu gosto de fazer um trabalho que é fazer um mapeamento para que esse aluno também não se desloque de um local tão longe para tal imobiliária. Então nós fazemos isso também. Então a metodologia da Ufama é uma metodologia ampla. Ela vai trazer para você a agilidade na questão do processo. Se você segue o prazo certinho, que são apenas 5 meses, passa rápido, tá? Nós deixamos o conteúdo destravado, a gente não trava o conteúdo, né? E se travar o conteúdo é disponibilizar só com o tempo, né? Isso, tem gente que, não, quando você consumir daqui a um mês, tanto conteúdo, a gente libera o próximo. Não, nós deixamos ali livre, quem quiser antecipar, antecipa, só as provas que serão 2 a cada mês, porque precisamos fechar o ciclo de 5 meses certinho, para não ter nenhum tipo de contrito quanto a isso, né? Afinal, nós trabalhamos com pessoas que são aceleradas e, por ser aceleradas, né, querem até mesmo adiantar o processo. Mas existem processos que precisam ser seguidos e cumpridos e regras são regras. Certo, show de bola. Então, já vi que estamos muito bem em Recife, porque o Wendel está cuidando da nossa praça lá, com TTI. Por isso que fomos muito bem recebidos, está explicado agora. O telefone não parava de tocar, perguntando porque eu não fui. Eu disse, o senhor tá aí. Show de bola. Wendel, falando de consultoria. Como você, Wendel, ajuda os futuros alunos a separarem seus principais, superarem, na verdade, seus principais medos e barreiras antes de iniciar um curso? Como é que você faz para fazer as pessoas entenderem que dá para fazer mesmo uma rotina corrida, mesmo uma rotina apertada de tempo? Maravilha. Aí, falando sobre consultoria, né? Nós fazemos um mapeamento de entender a situação de cada pessoa. Se é alguém que vai querer agora, futuramente, quais são os seus medos. Obviamente, se você está conversando comigo sobre o curso de corretor, você não está falando só comigo. Inclusive, eu peguei um rapaz, vou até mandar o podcast para ele lembrar que é sobre ele que eu estou falando. Ele estava falando comigo e ele é um dos clientes que, assim, ele até falou, ainda eu faço muita pergunta, eu sou chato mesmo. E eu disse, não tem problema, meu trabalho é esse. Eu costumo dizer ao nosso gestor Oswaldo que eu gosto de fazer um pós-venda antecipada. É o trabalho de consultoria. Saber todas as suas dores antes. Que aí eu vou saber lidar com a sua situação depois. E aí tornar mais leve. O meu pós-venda, eu gosto de trabalhar no pós-venda. A partir daí, ele não fechou comigo só corretor, ele fechou comigo todo um combo. Né? Todo um combo, ele vai se tornar perito, né? Nós temos o curso de perito, inclusive ministrado pelo Dr. Petros Mendonça, muito conhecido em Pernambuco. E aí ele fechou também, está estudando conosco e disse que iria fechar com uma empresa específica em Pernambuco, mas devido ao atendimento trabalhoso e demorado,
Preferiu fechar com a Alfama até sem analisar a questão de preço. Não quis nem saber se lá era mais barato. Então, a gente fez um pós-venda antecipado, fez um processo de consultoria, mostrou os valores da Alfama, né, está presente no mercado há 22 anos. Então, assim, você olha para tudo isso e você vê que você tem uma empresa que dá, sim, para você mostrar todo o processo dela antes mesmo do aluno fazer qualquer tipo de transação para você. E aí ele já fecha ciente aonde ele está fechando e com quem ele vai falar. Então, ele também não pode só fechar com você achando que você vai esquecer dele. Você não quer sua venda. Porque muitas vezes acontece isso, né? Isso. Eu nunca escutei a frase que algumas pessoas em outros setores escutaram. Nunca precisei escutar. Vou puxar essa bola aí pra mim, né? Que é a famosa frase: só se preocupou com a venda. Nunca. Eu nunca, porque eu me coloquei no lugar do outro. Entendeu? E mostrar a ele que se porventura um de nossos setores não tiver dando a assistência que ele precisa devido à demanda, que a demanda é alta, temos muitos alunos. Inclusive, enfermagem, TTI. Imagine, 20 alunos numa fila de atendimento de enfermagem, mais 30 de TTI. Então é muita gente para a gente dar retorno. Então o consultor que te vendeu, te preparando, te auxiliando, você vai indicar, não é à toa que eles indicam, né? E você não vai indicar nada ruim para ninguém. Claro, claro. Parabéns por isso, porque imagino que não deve ser fácil se destacar, passar segurança de tantas pessoas. Exatamente, não é fácil passar segurança. Tá explicado o nosso sucesso em Recife. Wendel, falando agora já na nossa última perguntinha, infelizmente passou rápido demais. Eu fiquei super curioso aqui sobre o seu trabalho. Qual é o seu principal conselho para quem ainda está em dúvida e quer dar o pontapé inicial na carreira com a Alfama? Eu já estou convencido. Se perde tempo, perde dinheiro. Transações imobiliárias é sair do mínimo. E o mínimo não me refiro a salário, pois todo trabalho ele tem o seu valor. Sim. Não é sobre isso, mas sim você entender que se você tem uma vida que você almeja lá na frente, ela em termos grandiosos, né? Você quer ter uma base bacana financeiramente para sua família, não tem como não falar de financeiro com base nisso. É o financeiro, o mercado de trabalho ele é isso. E tem que gostar. Tem que gostar de vender. Afinal, se você for olhar as grandes empresas, por detrás tem um dono que é vendedor. Entendeu? Nós estamos a prova viva disso aqui dentro da Alfama, né? É vendedor. Ele é do relacionamento, nosso CEO, e vende mesmo, brincando. Se procurar, você já fez o Pix, você perceber. Verdade, né? verdade. Tem gente que é boa, gosta do que faz, então você tem que gostar. E se você está, eu gosto, mas estou com medo. O seu medo está te custando dinheiro. Já era o tempo que com 30 dias você estava com sua carteira de estagiário ou de estagiária, já estaria ali atuando. Nós temos pessoas que vendem no tempo de estagiário com imobiliária, né? E ganham um comissionamento excelente. Então já muda, entendeu? Todo o cenário. Afinal, estamos falando de imóveis para vender, locação de imóvel, fora outras coisas. Tem pessoas que se destacam tanto que acabam virando gerentes, outros abrem seu imobiliário. Então, ou você dá o pontapé inicial, você vai ficar para trás. Se for para ir para trás, seja só para pegar impulso. No máximo. Sim, entendeu? Aquele pezinho só para fazer força. Só para fazer força. Se você for analisar direito, você está perdendo muito mais tempo aí analisando algo que você já tem a certeza do que quer. Se tem certeza do que quer, não tem por que você adiar algo que vai colocar dinheiro no seu bolso. Sim. E se for de fora, por exemplo, não é de Sergipe, não tem oportunidade de vir aqui na Alfama conversar com nossos consultores, com o Oswaldo, contigo, se for o caso, para tirar dúvidas e se sentir mais seguro. Se for sou do Mato Grosso, fala com a gente pelo Instagram, manda mensagem para nossos consultores, vamos conversar, marcar uma call com você, explicar o que você pode fazer, te aconselhar, fazer uma consultoria, para daí você ter o máximo de segurança possível para dar esse primeiro passo, para não ficar como ele acabou de falar, só esperando, perdendo dinheiro, reclamando e não sai. Esse primeiro passo a gente não pode dar por você, mas dado esse primeiro passo a gente consegue dar os próximos passos juntos, não é isso? Exatamente. Wendel, foi um prazer conversar contigo, cara. Foi muito prazer, porque todas as perguntas elucidaram dúvidas até mesmo que eu tinha, e entender que essas praças aqui, Pernambuco é uma praça muito importante pra gente, Sergipe está sendo muito bem assistido por alguém como você, muito bem qualificado, tá? Pra você que ficou aqui com a gente até o finalzinho no YouTube, deixa aqui embaixo seus comentários o que você achou do podcast, se ficou alguma dúvida. Vou deixar também a rede social do Wendel aqui embaixo também, porque nada mais justo da visibilidade do trabalho dele. E deixa seu like, se inscreve no canal, que sai podcast aqui no canal toda quinta e sábado às 10 horas da manhã, impreterivelmente. Beleza? Wendel, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer conversar com você e eu te vejo no próximo. Tamo junto!